Por Markelson, os ETs são reais ou não? Não acredito que ET Bilu seja uma farsa. Tinha que vir do Luiz Paulo, esse tipo de pergunta. Não conheço. Esse tipo de alienígena eu não conheço, não. Principalmente esse alienígena Bilu. Mas tu acredita que possa existir vida, ou possa encontrar vida nesse universo gigantesco? Olha, eu já entrei numa discussão dessa, até bem longa com relação a isso. Hoje a gente tem, né? A gente tem que pensar que vida pode ser qualquer tipo de vida, né? Então, por exemplo, hoje já se tem muita evidência de bactérias fora daqui, né? Do planeta Terra. Então, Marte agora, né? Tem lá um robô que está lá e ele já conseguiu, né? Ali através de algumas amostras, detectar que tem ali realmente algumas bactérias vivas, tal. Então ali você tem, ali de qualquer maneira a gente fala que tem vida. Mas aí as pessoas sempre perguntam, mas você acredita na possibilidade de ter vida, né, com algum intelecto fora daqui? Eu disse, é um pouco difícil, né, de saber. Porque se de repente ela tem alguma capacidade muito maior do que a nossa, né, porque ainda eles não têm ainda tanta tecnologia para chegar até a gente, por exemplo. Porque não eles que nos descobriram, né? E porque a gente ainda não tem tecnologia suficiente para viajar tão longe, né? Porque, por exemplo, dentro do nosso sistema solar, eu já tenho certeza que, quase que absoluta, que não existe essa possibilidade. Fora dele, aí é uma incógnita, a gente não sabe. É gigante, né? É gigante, porque a gente não tem como saber, né? Não tem como saber. Mas, porque às vezes as pessoas perguntam, e se de repente há, e essas pessoas, os seres, são, sei lá, têm uma tecnologia muito maior, ou eles são mais inteligentes, aí eu fico me perguntando, mas por que eles não chegaram até aqui ainda? Porque se de repente se eles são mais inteligentes, ou se eles estão mais avançados, logicamente eles deveriam ter um pouco mais de tecnologia para chegar até aqui, e por que não chegaram ainda? Provavelmente não tem essa inteligência ainda, né? Não chegou Não até tem. lá. Se existem, é porque de repente não tem. A gente não sabe. E aí só fica a gente só com as nossas perguntas, né, na nossa cabeça. Exatamente. Nossos questionamentos, né? Será que existe? Será que não? É porque quando a gente fala de ciência, né, a gente nunca tem uma resposta fechada, exata. Então, por exemplo, eu trabalho com galáxias, eu encontrei várias respostas, apresentei essas respostas, as respostas foram aceitas pela comunidade científica, porque a partir do momento que você publica artigos, né, esses artigos são aceitos para publicação, você faz uma defesa de tese, tem ali membros, né, que vão te avaliar e te aprovam, é porque todos aqueles resultados apresentados foram aceitos pela comunidade científica como resultados plausíveis para aquilo que eu estou apresentando. Mas isso não quer dizer que os meus resultados são aqueles, ponto e acabou. Até porque, como eu falei, as galáxias elas são trabalhadas, por exemplo, essa galáxia ela vem sendo trabalhada desde 1979. E não é por isso que, por exemplo, vai parar aqui. Por exemplo, Markelson fez um trabalho maior comparado com os anteriores, não quer dizer que vai parar por aqui. Por exemplo, eu percebi que ainda continua observando essa galáxia, aumentando a qualidade de observação para ver se ainda consegue encontrar alguma coisa nova. Porque existe essa possibilidade. Cada vez que vai surgindo um telescópio novo, aumenta a probabilidade da gente descobrir alguma coisa nova. Então, nunca está descartada aquela possibilidade de continuar observando aquele objeto e aquilo que eu tenho como resposta para o princípio, para a estrutura física, princípio de evolução daquela galáxia, nunca vai ser exatamente aquilo. Pode aparecer alguém amanhã, um novo pesquisador, trabalhando com a mesma galáxia que eu trabalhei, apresentando novos resultados que podem chegar, por exemplo, a derrubar algumas coisas que eu considerei ali. Então a ciência tem isso. Essas imagens que são vistas, que são visualizadas à noite, muda do correr do ano o posicionamento dela? Exatamente. Então,
Então você vai, o estudo é feito anualmente, assim, para ver, mensalmente ver a posição que ela vai estar. Sim. Normalmente, o que é que acontece? Os telescópios, eles sempre abrem períodos de observação. Quando eles abrem um período de observação, a gente tem que usar um mapa, né, um mapa celeste, Sim. para ver em que ponto do céu esse objeto está. E, normalmente, os telescópios, né, os institutos que têm um telescópio, eles sempre vão falar qual é a área do céu que o telescópio vai conseguir observar. Então, quando a gente sabe qual é a área do céu, a gente vai lá e pesquisa quais os objetos que são possíveis observar naquela região. O objeto, como você perguntou, ele não vai estar visível o tempo todo. Ele vai variar muito a posição, porque está o tempo todo se movimentando. Né? A Terra está se movimentando, existe movimento de translação, movimento de rotação. Então, esse objeto ele não está sempre visível. E, normalmente, quando esse objeto está visível dentro daquele campo do céu que o telescópio vai varrer, ele vai estar visível só por um determinado momento daquela noite. Então, por exemplo, vai ter um objeto, um telescópio no Chile vai varrer uma determinada região do céu, e aí eu percebo que essa região do céu vai ter aquele objeto que eu quero tanto observar. Só que aquele objeto que eu quero observar, ele vai estar num determinado dia daquele período que o telescópio está aberto para que eu faça a observação. Naquele dia eu vou ter 6 horas de observação daquele objeto. Tem dias que eu vou ter só 3 horas de observação daquele objeto. Então, eu tem que sempre estar levando em conta tudo isso. Né? Então, quanto mais tempo de observação eu tiver daquele objeto, muito melhor. E aí, à medida que esse objeto vai caindo no horizonte, eu perco esse objeto e já não consigo mais observar ele. É como a Terra vai fazendo o movimento, então é como se fosse igual o Sol, o pôr do Sol. Exato, exatamente. Então a gente acaba perdendo a visão dela, porque como ela vai fazendo o movimento, então vai perdendo Isso. a visão. Exatamente, a gente vai perdendo, né, ali a visualização dele e a gente já não consegue. Chega um certo ponto que a gente já não consegue observar mais. Né? E então a gente tenta aproveitar o máximo que a gente pode, né, no ponto onde ele se encontra até ele desaparecer no horizonte. A gente tenta observar o máximo que a gente puder, para conseguir ali o máximo, captar o máximo de luz dele. Né? E aí, como eu falei, quanto mais tempo de observação, melhor. Porque no final, o que é que a gente faz? A gente integra tudo isso e aí a gente consegue, né, extrair dali uma quantidade de informação muito grande. Então, tudo isso vai depender do telescópio, né, e vai depender também do tempo que ele vai estar ali no céu disponível para a gente. E leva-se a noite toda. Do local, né? Porque não dá para ver de qualquer lugar, né? Não dá para ver de qualquer lugar. A gente sempre observa de lugares privilegiados, por exemplo, para a gente, na verdade, para o mundo inteiro, se volta para o Chile. Chile é o lugar onde tem a maior concentração de telescópios, a maioria deles estão lá. Né? E por quê? Porque as condições, a altitude lá, né, é considerável e as condições climáticas são realmente boas para isso. Né? A gente consegue observar lá durante praticamente todo o ano. O céu está limpo, né? Porque é uma das coisas que a gente depende. A gente depende bastante disso. Né? Se o céu aparecer uma nuvem no caminho, acabou com o trabalho do astrônomo. Acabou. Mas você já pensou em morar no Chile? Morar no Chile? Não, nunca pensei não. Eu fui lá a primeira vez para observar, porque logo quando eu comecei o meu doutorado, apareceu a oportunidade, né, de fazer uma observação. Então a gente escreveu, conjunto com o meu orientador, ex-orientador, a gente escreveu uma proposta de observação e essa proposta foi aprovada. A gente foi observar algumas galáxias lá no telescópio, no SOAR, que fica no Chile. É um telescópio que não é tão grande, é um porte pequeno, porém a gente conseguiu captar. Ninguém acreditava que a gente ia conseguir fazer isso, porque o telescópio ele é muito usado para observar planetas e estrelas. E aí, quando a gente mandou a proposta, foi aprovada, mas foi aprovada com as pessoas desacreditando que a gente ia conseguir fazer o trabalho. Porque como o telescópio era muito pequeno, a gente não ia conseguir observar esses objetos. Mas a gente conseguiu observar
A gente listou pelo menos 6 objetos. Desses 6 objetos, 5 a gente conseguiu obter informações, dados para trabalhar. E o trabalho é difícil. Eu entrei no telescópio, eu lembro que parece que eram umas 7 horas da noite. 7 horas não, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, para ser exato. E fui sair no outro dia, 7 horas da manhã. Porque a gente tinha que aproveitar o máximo de tempo, como eu falei, né? O céu, assim que escureceu, a gente teve que começar a observar o objeto para conseguir observar todos os objetos que a gente queria. E foi engraçado porque, assim, a gente não opera o telescópio. As pessoas às vezes acham que o astrônomo vai lá, vai pegar o telescópio, vai apontar para o céu, nada disso. A gente não faz absolutamente nada. Existe um cara que vai operar o telescópio, existe uma outra pessoa que eu vou orientar para observar o meu objeto e ele vai orientar o operador de telescópio. No final, a única coisa que o astrônomo tem que fazer é falar se a imagem está boa ou não, aumentar o tempo de observação ou diminuir o tempo de observação. Basicamente é isso, mas a gente fica ali, sentado, esperando, de braço cruzado, e esperando que a imagem... para que torcendo ou não, que tudo dê certo e que a gente consiga obter a imagem ali que a gente precisa, que a gente quer. E nessa primeira, foi complicado, porque a gente começou assim, vamos colocar 10 minutos de observação? Vamos colocar 10 minutos de observação. O telescópio lá apontando. E interessante, o telescópio ele tem um GPS. Então, quando ele aponta para aquele objeto, ele vai acompanhar aquele objeto. Então, o objeto, né, porque a Terra está rotacionando, então o objeto está se movendo. Para a gente, o objeto no céu é que está se movendo. Então, o telescópio ele vai acompanhar o objeto. Coloca 10 minutos, tá bom. Quando acabou os 10 minutos, todo mundo... Lá vem a imagem, lá vem. Quando chegou, preto, tudo preto. E agora? Bom, vamos começar de novo. Coloca 20 minutos. Aí colocou, fica lá sentado esperando 20 minutos. 20 minutos esperando. Quando terminou a aquisição da imagem, olha de novo. Nada, tudo preto. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar aí 40 minutos. Colocou 40 minutos. Aí toma esperar. Quando passou os 40 minutos que chegou a imagem do objeto, tem estrelas. Né? Você está observando um objeto que está muito distante, mas no meio do caminho tem estrelas. As estrelas saturaram a imagem. Saturar o quê? Você tem uma iluminação muito forte. Né? Então, acaba com a imagem, a gente não consegue trabalhar. Vamos diminuir para 30. Quando diminuiu para 30, que chegou no finalzinho, parecia uma coisinha bem branquinha. Aí o que é isso? Vamos mudar aqui, mudar um pouquinho aqui o tom, não sei o que. A gente começou a perceber que a gente estava pegando a imagem da galáxia. Mas era uma coisinha pequenininha, bem clarinha, bem fraquinha. Chega a desacreditar às vezes. Bem fraquinha.